Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre o Japão dentro do Grupo E, nessa série de vídeos sobre cada uma das seleções para a Copa do Mundo de 2022. O Japão tem uma geração bastante interessante do ponto de vista de qualidade e potencial técnico, especialmente para alguns setores do campo. A grande questão, e até alavancado pelo processo que foi feito no ciclo para Tóquio, né, para a Olimpíada, a seleção de idade olímpica do Japão foi muito forte ao longo do ciclo passado, até a disputa da Olimpíada dentro de casa, e acabou ajudando nesse processo de fornecer opções para a seleção principal. Agora, o sorteio acabou sendo bastante cruel, bastante ingrato para o Japão, né? Porque cair no grupo de Espanha e Alemanha significa precisar surpreender o mundo para passar de fase, para tentar chegar às oitavas. O Japão vai para sua 7ª Copa do Mundo seguida, já está mais do que consolidado como uma potência do futebol asiático, mas tentando ainda passar pela primeira vez das oitavas de uma Copa do Mundo. E é um papel muito difícil se a gente pensar, principalmente nesses confrontos da primeira fase. Agora, olhando para esse cenário, também é natural, é inevitável que a gente tente enxergar um Japão se adaptando a adversários. E por que eu estou falando disso? Porque o Japão, na maior parte do ciclo, jogando contra adversários do próprio continente, tende a ser uma seleção dominante, tende a ser uma seleção que trabalha com posse de bola e que busca soluções ofensivas para tentar abrir defesas adversárias. E em compensação, ao jogar contra a Espanha e a Alemanha, vai enfrentar seleções extremamente agressivas sem a bola. Seleções que vão pressionar muito provavelmente, muito rapidamente para retomar a posse de bola. E que tendem a controlar a posse de bola nesses jogos. Então vai precisar ser um Japão muito mais clínico, efetivo, para funcionar nas transições. Para funcionar se defendendo e tentando castigar em contra-ataque. E aí é claro que isso impacta na forma escolhida para jogar também. Vamos ver como o Moriyasu, o treinador, vai escolher a equipe. Eu estou fazendo essa introdução porque eu vou falar aqui sobre duas opções da seleção do Japão em relação a sistemas. O Japão vem trabalhando na maior parte das vezes um 4-3-3, ou seja, um sistema com 3 meio-campistas, que eu imagino que seja o mais provável para a Copa, justamente para preencher um pouco mais, para dar um pouco mais de poder de marcação, de ocupação e de espaço nessa faixa central do campo. Mas tem outra opção, que é a opção do 4-2-3-1, que se enquadra muito mais nos cenários da busca por um meia mais avançado de maior articulação de jogadas. E tem também a questão de algumas posições com bastante concorrência, e que aí vai depender do momento da escolha, até do status também, vou falar sobre alguns dos nomes aqui quando a gente entrar posição por posição. Então vamos ao campinho para a gente falar sobre esses nomes, para a gente passar sobre as posições de uma maneira geral. No gol, o Gonda é o titular, não tem muita dúvida em relação a isso. Aí as laterais são posições em que o Japão tem dúvidas porque tem aí um conflito entre a experiência e a renovação. Não que a renovação exatamente signifique jogador jovem, por exemplo. O Yamane na lateral direita, ele não é um jogador jovem, mas ele é um jogador que se destaca na J-League e que, de 1 ano e meio para cá, passou a ganhar muito espaço e jogar muitos jogos dentro da seleção. Então, a minha grande dúvida aí se a gente for pensar do ponto de vista de desempenho, até na própria seleção, talvez o Yamane já tenha passado. Agora, o status, a experiência internacional do Sakai pode fazer com que ele seja o titular na Copa do Mundo. E vale o mesmo por outro lado, com o Nagatomo podendo ser o titular em relação ao Nakayama, que de certa forma já ganhou a posição. Mas na hora da Copa do Mundo, por exemplo, contra a seleção brasileira no amistoso, o Nagatomo foi usado como titular, até foi no lado invertido, né, jogando pela direita, já que ele pode jogar pelas duas laterais. Então eu tenho minhas dúvidas de até que ponto vai haver essa confiança ou essa escolha de abrir mão dos mais experientes e testados no mais alto nível, já que Sakai e Nagatomo tiveram carreiras importantes dentro do futebol europeu, em termos de experiência, né? O Nakayama está começando uma carreira europeia, primeiro na Holanda, agora na Inglaterra, mais uma segunda divisão, e do outro lado, o Yamane joga ainda na J-League, não sei até que ponto isso vai pesar. No centro da zaga, eu diria que o Japão evoluiu muito e teve ótimas novidades ao longo desse último ciclo. O Maya Yoshida segue como a referência experiente do centro da defesa, mas o surgimento e o desenvolvimento do Tomiyasu fez com que o Japão tivesse uma nova realidade na zaga. O Tomiyasu fez uma ótima Copa da Ásia em 2019, acho que foi quando ele marca o nome dele ali como uma nova figura a ser seguida como titular da seleção. E tem um outro nome que, vamos ver em que condições vai chegar a Copa do Mundo, e aí eu sempre faço aquela ressalva de todos os vídeos, tô gravando os vídeos bem antes das listas oficiais, então não sei quem será, quem já foi convocado, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Mas o Ko Itakura
é uma das grandes novidades se a gente pensar no ótimo início de temporada dele na Bundesliga, na Alemanha. O problema, ele jogando pelo Borussia Mönchengladbach, começou tendo grandes atuações individuais. O problema é que ele sofreu com uma lesão, então passa a correr contra o tempo para ser opção para a Copa do Mundo. Mas o fato é que o Japão teria um terceiro zagueiro, uma terceira opção de zaga, que tem experiência até com um volante, embora na seleção acho bem pouco provável que seja usado ali, mas eventualmente até pode jogar como um zagueiro empurrando um Tomiyasu para a lateral, função que ele já fez várias vezes na Itália, na própria Inglaterra. Então, assim, o Japão ganhou uma nova opção de qualidade para sua linha defensiva. Isso é um ponto importante quando a gente fala desse último ano para cá. Indo para o meio-campo, e aí dentro dessa estrutura dos três meio-campistas, o Wataru Endo, jogador de Bundesliga, jogador com experiência nos últimos anos no Stuttgart, é um titular importante como esse primeiro volante. E aí a dupla de meio-campistas dentro desse 4-3-3 que eu estou colocando aqui, tem Morita, jogador que ganhou espaço nessa temporada, virou um titular, né? Ganhou mais protagonismo, jogando Champions, inclusive, porque teve que assumir o papel de um volante titular depois das saídas dos dois volantes, a dupla titular do Sporting se transferiu nessa temporada, né? O Matheus Nunes formava a dupla na faixa central com o João Palhinha, os dois foram vendidos pelo Sporting, e o Morita passa a ser um volante titular do Sporting, jogando Champions, jogando Campeonato Português. E acho que isso dá a ele também essa bagagem para ser um titular importante, e acho que ele já assumiu esse papel, esse status de titular absoluto na seleção japonesa como um desses meio-campistas. O outro meio-campista é uma peça bem interessante de observar, embora ainda não no centro europeu, né? Mas o Altanaka foi um jogador que apresentou um bom nível de futebol quando a gente lembra de torneio de Toulon, em que o Japão fez bom papel com alguns jogadores jovens, inclusive enfrentando a seleção brasileira, e na própria J-League. Então é um meio-campista técnico que pode ajudar na organização das jogadas, é uma seleção japonesa que tem qualidade para ficar com a bola, embora, como eu disse no início, dificilmente nesse grupo vá ter mais posse de bola em dois dos confrontos, porque pega a Alemanha e a Espanha, além, claro, da Costa Rica. Nesse jogo sim dá para imaginar o Japão até podendo variar, e por isso eu coloco até a opção do Kamada, né, que é um jogador que já tende a jogar numa linha mais avançada, embora já tenha atuado também num 4-3-3 mais como meio campista. Mas eu vou usar esse 4-3-3 como um sistema base, até para a gente chegar nesse trio de frente, porque aí estão algumas das questões mais importantes sobre como o Japão vai escolher atuar também. Pelo lado direito não tem muita dúvida. Embora o Hitsu Doan tenha começado o ciclo como a provável nova estrela da seleção do Japão, na época da Copa da Ásia em 2019 ele era uma referência técnica do time, mas ele acabou não tendo sequência. Agora até acho que essa transferência dele para o Freiburg para jogar a Bundesliga é interessante para ele chegará à Copa muito provavelmente como uma boa opção. A questão é que o Junya Ito foi o melhor jogador do Japão, ofensivamente falando, nas eliminatórias. Foi o jogador mais produtivo em relação a dribles, arrancadas, aceleração, passes em profundidade, assistências. Então ele vira a referência de um ataque, embora seja quem menos tenha nome, se a gente for comparar com outras peças desse setor. Se a gente for falar por nome, o Minamino foi um titular importante das eliminatórias. Ele era geralmente o cara mais relacionado à capacidade de finalização, definição das jogadas. Então, embora sejam dois pontas, o Minamino não é exatamente um ponta. O Ito é esse cara de aceleração, drible, lado do campo, jogada individual. O Minamino tende a ser muito mais um segundo atacante. Então ele muitas vezes saía da esquerda para jogar mais próximo do 9 e principalmente para definir as jogadas mais perto ali da grande área ou atacando a grande área. Até por isso é um dos artilheiros do time quando a gente olha para o ciclo. E embora, assim, aí a gente tem que fazer esse outro lado da moeda, embora aparentemente o desempenho recente dele pela seleção tenha começado a gerar dúvidas em 2022. E se o desempenho dele já não é tão bom, tem uma fila de gente querendo espaço e merecendo espaço. Se a gente for falar de merecimento, provavelmente o Minamino fica fora dessa seleção. Se a gente for falar de bagagem do ciclo e status, talvez o Minamino seja mantido para iniciar a Copa como um titular. Se vai ficar ou não no time titular, aí vai depender do desempenho dele no Mundial. Mas o fato é que o Japão tem, especialmente nesse desenho, em que joga com três volantes, digamos, três meio-campistas, ele passa a ter apenas uma vaga em disputa para Minamino,
Takefusa Kubo, jogador que recupera espaço e acho que confiança também nessa temporada em La Liga. A temporada passada dele não foi à altura, não teve a explosão que muita gente esperava, mas é um dos grandes talentos dessa geração do Japão pela qualidade técnica, pelo drible, pela condução de bola, por jogar em espaços reduzidos, então já é uma característica diferente da do Minamino para jogar nessa faixa central. Aí você tem um Kamada que não é exatamente um ponta, mas que é um armador, um meia capaz de conectar transições, de achar um passe, de encorpar o meio, virando basicamente um camisa 10, um meia a mais. Então, assim, isso para citar jogadores que tendem a buscar a faixa central. E tem também um outro jogador que geralmente quando entra vai muito bem, que é o Mitoma. O Mitoma é uma ótima opção de jogadas individuais, de drible, de arrancada, partindo da ponta esquerda para dentro. Aí já é uma característica diferente. Se outros jogadores que eu citei tendem a jogar da esquerda para dentro, buscando a faixa central, com diferentes características individuais, o Mitoma não. Aí já é um jogador para atuar bem aberto, para buscar essas arrancadas em direção ao gol. E é um jogador extremamente talentoso, também um dos bons talentos dessa geração do Japão. Então assim, o Japão tem vários bons jogadores, talvez nenhum deles tenha conseguido dar esse salto para virar uma realidade do futebol mundial como protagonista, mas tem vários jogadores que dão brilhos, que dão demonstrações de qualidade. E nesse caso, são muitos jogadores brigando por uma só posição, porque no 4-3-3 essa é a vaga do ponta pela esquerda, que pode virar um meia mais centralizado dependendo da característica. E aí a gente chega no comando do ataque, que é um problemaço para o Japão, porque se nessa função do ponta esquerda o Japão tem várias opções de qualidade, e a gente fala de 4 delas, sendo que uns 3 mereciam ser titulares, no comando do ataque já é o contrário. Aí a gente começa a olhar para problemas. Quem corresponde quando joga pela seleção japonesa? Quem é confiável ali? Já é mais difícil responder. Talvez o jogador que chegue à Copa com o melhor nível recente seja o Furuhashi, porque é o centroavante que está fazendo boa temporada no Celtic, já fez boa temporada passada também, jogando no futebol escocês, jogando Champions também. Então é uma opção para ser o 9. Outra opção de característica completamente diferente, que não necessariamente é 9, mas na seleção pode jogar por ali, é o Maeda, um velocista que pode funcionar para cenários de contra-ataque com campo aberto e cenários para pressionar adversário. Então se a ideia do Japão ao enfrentar seleções, mesmo que seja a Espanha, seja a Alemanha, se a ideia do Japão for forçar erros numa saída de bola, por exemplo, da Espanha, pressionando os zagueiros, o Maeda pode até virar uma opção de titular por essa capacidade física de ser um cara rápido, um cara que pode morder, um cara que pode pressionar, que pode ocupar essa faixa do campo mais avançada, embora não seja um 9. E aí a gente entra em outras opções, algumas delas testadas na seleção sem convencerem muito, outras até que não estiveram na seleção recentemente. Então, para citar algumas, o Eda briga por vaga nessa seleção, o Osako é um jogador que não fez parte, nem ele nem o Asano, da convocação de setembro, porque ambos estavam lesionados. O Asano é mais um ponta, mas que também já foi testado, já foi usado várias vezes como 9 dentro dessa seleção por conta dessa fragilidade. E também o Osako, que talvez vire a opção meio que por falta de confiança. Em outros, ele talvez seja o mais testado, que mais vezes jogou ali em jogos importantes, inclusive no comando do ataque do Japão. Então aí tá um grande problema, assim, porque tem muita gente brigando por espaço e basicamente ninguém que passe segurança de que possa ser o 9 titular do Japão na Copa do Mundo. Então são razões diferentes para duas grandes dúvidas quando a gente fala dessa estrutura do 4-3-3. Mas claro, como eu falei, essa é uma estrutura que pode funcionar para tentar preencher um pouco mais o campo, tentar preencher a faixa central com 3 meio-campistas para cenários em que o Japão vai ficar menos com a bola. Então você pode ter mais jogadores buscando uma interceptação e ligando contra-ataque. O Morita pode fazer muito esse papel. O Tanaka lançar, armar, achar um passe, o Morita até ocupar uma faixa maior do campo e iniciar essas transições, conduzir bola para fazer a bola chegar à frente. A escolha do ponta pela esquerda vai ditar muito em que faixa ele vai jogar. Ele vai atacar corredor ou vai atacar por dentro? Ele vai ser um jogador de condução de bola ou um armador? Isso tudo vai variar de acordo com a escolha da característica desse jogador que vai jogar por ali. E o outro desenho possível do Japão é o do 4-2-3-1, o que abre uma vaga, né? Se a gente for pensar aqui, saindo do 4-3-3 para o 4-2-3-1, um volante em tese sai. Pensando no status que o Morita atingiu recentemente e que o Wataru Endo é um titular, teoricamente o Altanaka é quem sai. Aliás, eu nem citei, mas o Haraguchi em parte do ciclo era um titular importante, perdeu espaço na seleção, como perdeu espaço no Union Berlin também, mas era um jogador muito utilizado para jogos grandes, justamente por essa ocupação do campo, pelo fôlego que tem, mas perdeu espaço. Então, assim,
Teoricamente, se for para jogar no 4-2-3-1, o Morita tende a jogar mais próximo do Endo e aí entra um meia a mais. Teoricamente, o Kamada é uma escolha natural para ser um meia armador, e aí a gente precisa pensar, o Minamino vai ser mantido ou não? Sem o Minamino, você consegue colocar um ponta bem agudo como o Mitoma, por exemplo, e ter um bom trio de meias em relação ao que eles entregam com a seleção do Japão. Pensando no Kamada por dentro, com Junya Ito de um lado e do outro lado o Mitoma, ou o Takefusa Kubo trazendo da esquerda para dentro, o que libera mais ou menos os papéis dos laterais nessas ultrapassagens também, né? Porque o espaço que esses laterais terão vai depender muito de qual vai ser o funcionamento do ponta escolhido para cada setor. Pelo lado direito é muito comum o Japão iniciar essas saídas, acumular jogadas por ali, justamente porque é o lado que tem um ponta como opção para partir em velocidade, para buscar uma jogada individual, já que pelo outro lado o Minamino não ocupa tanto o corredor, é uma opção de passe a menos por ali, acaba jogando mais por dentro, mais atacando a área, buscando conclusão de jogadas do que a armação delas. Até existe uma outra possibilidade, mas que foi bem menos trabalhada dentro do ciclo, que seria a de, já que tem muita opção para essa ponta esquerda e pouca opção confiável para 9, por que não colocar o Minamino de 9, por exemplo? Até pode acontecer em determinados cenários, mas não foi o desenho mais trabalhado pela seleção japonesa. Aliás, foi quase nada trabalhado pela seleção japonesa ao longo desse ciclo. Então, assim, o desenho, o funcionamento do Japão vai passar muito por essas escolhas. Primeiro de sistema e depois de características, especialmente dessas duas posições indefinidas do ataque, para saber, vai ser um 9 mordedor, um 9 com presença física, um 9 que busca mais o pivô, um 9 atacador de espaços, vai ser um ponta que joga aberto, um ponta que joga por dentro, um ponta que conduz, um ponta que busca um passe. Isso vai ditar muito o funcionamento dessa seleção do Japão. Que, como eu falei no início, no cenário asiático, tende a ser uma seleção que controla as partidas e tem qualidade técnica para controlar de pé em pé. Na Copa do Mundo, eu tenho mais dificuldade em visualizar esse cenário, então tendo a achar que vai ser um Japão muito mais interessado em manter uma estrutura defensiva para aproveitar transições, forçar recuperações de bola e contra-ataques para tentar castigar a Espanha e a Alemanha, especialmente essas duas que são as favoritas dentro do grupo. Contra a Costa Rica, sim, aí a gente deve ver uma versão de um Japão que tende a controlar mais o jogo, a ficar com a bola, tentar abrir espaços, a tentar aproximar mais peças ocupando o campo de ataque. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço, até a próxima.